alunos do Magistério Indígena Tamigã, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luísa Nayana. Estarei ministrando com vocês a disciplina de Psicologia Geral e da Educação. Nessa nossa primeira aula, iremos abordar sobre a introdução à Psicologia e Educação, falando um pouco sobre a origem e as principais abordagens dessa teoria. Falando um pouco sobre a origem da psicologia. A psicologia ela surgiu no final do século XIX, pelo William Hutz, e começou a se consolidar como uma ciência independente da filosofia. William Hutz, ele foi quem fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879 na Alemanha. E ele, com seus estudos, deu início a estudos sistemáticos da mente e do comportamento. E é considerado o pai da psicologia científica. Falando um pouco sobre os estudos, de que William Hutz estudava, o principal foco dos seus estudos era a consciência humana, ou seja, como a mente funciona. E como as pessoas percebem e interpretam o mundo ao seu redor. Então, no laboratório experimental, ele fazia esses estudos. Um dos métodos mais conhecidos dessa teoria é o método de introspecção. Ele consiste em observar e descrever cuidadosamente os próprios pensamentos e as sensações diante de determinados estímulos. Por exemplo, trouxe um exemplo para vocês. Um participante poderia ouvir um som de uma música, por exemplo, um som de um animal, e ele vai relatar essas sensações e percepções com o máximo de detalhe. Que tipo de som é? É de um animal? É de uma música? É um som mais agudo ou é mais fino? Então, são essas percepções com o maior detalhe possível, tá? Nós temos também o estruturalismo, que é a primeira escola do pensamento da psicologia científica, que ela surgiu no final do século XIX, e teve como precursor o William Hutz, e o Edel. O Edel era um dos alunos de William Hutz. Então, ele teve origem com os estudos, e foi considerado principalmente um dos seus alunos, como eu já falei anteriormente. Mas qual era o objetivo dessa escola? Era compreender a estrutura da mente humana por meio das análises dos processos mentais. Quais eram esses processos mentais? As sensações, os sentimentos, as percepções, como se organizam para formar o pensamento e a experiência. Por exemplo, eu tenho uma flor. Então, quando você toca a flor, que tipo de sensação que você tem? O aroma, o que você sente? Qual é a emoção? Que cor ela é? Então, são exemplos que dá para a gente trabalhar nessa categoria. Nós temos também os participantes, o que eu falei, eles observam e descrevem com detalhe essas sensações, que é o exemplo da flor que eu dei para vocês. Diante de estímulos, Outra escola que se destaca nesse período é o funcionalismo, de William James, que é uma das primeiras escolas também surgida em reação ao estruturalismo. Enquanto o estruturalismo ele queria descobrir do que a mente é feita, o funcionalismo ele vai entender para que a mente serve. Então, o funcionalismo ele buscava compreender as funções da mente, do comportamento, ou seja, como esses processos mentais, o pensar, o lembrar, o sentir, o aprender, ajuda o indivíduo a se adaptar ao ambiente. Aí ele trabalha também a questão da consciência, que tem essa função adaptativa, que todo mundo se adapta a determinado tipo de ambiente,
aos desafios da vida, do dia a dia. Então, essa escola trabalha isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a origem da psicologia da educação. Ela surge entre o final do século XIX e início do século XX, tá? E é um campo onde as pessoas aprendem a se desenvolver nos ambientes escolares, utilizando aí os princípios da teoria da psicologia para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Uma dessas teorias que a gente traz é o construtivismo, que foi desenvolvido aí pelo psicólogo suíço Piaget, que dedicou a vida a estudar o quê? Como as crianças aprendem e constroem o próprio conhecimento. Qual é o objetivo dessa teoria? Compreender, de fato, como um sujeito constrói o próprio conhecimento a partir da interação com o meio. Ou seja, aprender é um processo ativo, no qual a criança explora, ela descobre, ela erra, ela reflete e reconstrói o que sabe. Então, Piaget ele acreditava que a inteligência ela se desenvolve em etapas, e que cada criança passa por estágios, de acordo com a sua idade e maturação mental. Esses estágios nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Que é o estágio sensório-motor, então a gente vai ver cada um desses estágios, o que cada um fala e representa. Outra teoria que se destaca é a teoria sociocultural, de Vygotsky, que é uma das bases mais importantes da psicologia da educação. E o que ele defende? Ele defende que o aprendizado e o desenvolvimento humano acontece através das interações sociais, da linguagem, da cultura, e que o conhecimento ele é construído socialmente. Na prática, por exemplo, nós temos o trabalho em grupo, nós temos aprendizagens colaborativas e mediação do docente. O aprendizagem não é apenas individual, mas social, pois ocorre no primeiro grupo, ou seja, o nível social, em conjunto. E só então ele aprende de forma individual, que é o nível interno. Essa foi falando um pouco sobre a nossa primeira aula, Quero agradecer a todos e até a próxima aula.